Seja muito bem-vindo a mais um encontro com a palavra. Há alguns meses iniciamos o estudo da Bíblia com o livro de Gênesis. Antes de estudarmos o livro que todos estão esperando, quero falar com você sobre um dos menores livros do Novo Testamento, a Epístola de Judas, a seguinte as cartas de João. A Epístola de Judas contém apenas um capítulo e é muito semelhante à Epístola de Pedro, porque seu tema principal é o combate às heresias e aos falsos mestres. Seu autor é um homem chamado Judas. Este era um nome muito comum nos dias do Novo Testamento, como João, Antônio ou Pedro é para nós. Depois de pesquisar os nomes de todas as pessoas que se chamavam Judas no Novo Testamento, e as informações disponíveis, os estudiosos concluíram que este homem foi irmão de sangue de Jesus e também era irmão do homem que escreveu a Epístola de Tiago. No Novo Testamento, no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, lemos sobre a discussão a respeito do fato de Jesus ser um homem com irmãos e irmãs como qualquer outro. Não é este o carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Os estudiosos acreditam que este Judas, citado em Marcos 6, versículo 3, é o autor desta pequena epístola. Judas conta que a sua intenção com esta epístola era escrever um tratado sobre a salvação, mas alguns problemas o fizeram mudar de ideia. Esses problemas aconteceram no período do Novo Testamento e também no do Velho Testamento, e durante toda a história da Igreja. O problema eram os mestres apóstatas, pessoas que não ensinavam corretamente a doutrina. Esta apostasia, em particular, foi chamada pelo teólogo Dietrich Bonhoeffer de graça barata, e infelizmente sempre se manifesta. Ela afirma que como Deus é um Deus gracioso, ele nunca disciplina seus filhos e que jamais expulsaria ninguém da igreja nem excomungaria da salvação. Segundo esta apostasia, você pode fazer o que quiser. Deus, que é gracioso, jamais tomará qualquer atitude a respeito. Foi este ensino que Judas combateu em sua epístola. Judas parecia muito preocupado com este ensino apóstata e com aqueles que obviamente estavam sendo afetados por ele. Judas estava preocupado com aqueles que pareciam estar saindo da graça ou largando a fé, provavelmente por causa de um ensino apóstata sobre a graça barata. Judas aborda este problema diretamente, deixando claro que Deus não vai ficar vendo tudo acontecer sem fazer nada, enquanto todos fazem o que querem. Ele faz a seguinte exortação. Embora vocês tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou um povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. Judas aqui evoca um dos capítulos mais impressionantes de toda a Bíblia. O capítulo 14 do livro de Números, que conta que cerca de 2 ou 3 milhões de pessoas caíram mortas no deserto. Seus ossos ficaram esbranquiçados ali depois que os abutres fizeram o seu trabalho. Tudo isso porque não creram em Deus, nem na possessão da terra prometida. Lemos no livro de Números que eles andaram em círculos durante 40 anos. Eles não tiveram fé para entrar na terra prometida. Às vezes nos perguntamos por que eles simplesmente não saíram do Egito e não entraram logo na terra prometida. É preciso ter muita fé para planejar uma invasão e atacar todas as fortificações que se opõem contra nós. E por isso toda aquela gente andou pelo deserto durante 40 anos, só porque não tinha fé para invadir Canaã. De formas maravilhosas Deus provou quem ele era e tentou fazê-los crer, mas eles nunca creram. Por isso Deus disse no capítulo 14 de Números, Juro pela glória do Senhor que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais miraculosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá. Deus abriu exceção para 2 pessoas, Caleb e Josué. Judas relembrou o episódio deste capítulo impressionante do Velho Testamento que relata o fim de uma geração inteira do povo de Deus. Apesar de serem o povo escolhido de Deus, eles decidiram não ser o povo escolhido, e por isso Deus permitiu que eles perecessem no deserto.
Judas evoca esse episódio no qual toda uma geração do povo de Deus pereceu no deserto. Aqueles falsos mestres estavam dizendo ao povo de Deus que você pode viver como quiser, que Deus não fará nada a respeito, como se Deus fosse indiferente, um velhinho apático. As Escrituras afirmam que existe outra característica de Deus além de ser amoroso. O caráter de Deus é como um arco-íris, feito de muitas cores, não apenas de uma. Deus ama porque essa é a essência do caráter de Deus. Ele é amor. Mas Deus também se ira e julga porque é um Deus santo. Judas dá outro exemplo, o dos anjos caídos, e diz que eles foram jogados para as profundezas infinitas. Definitivamente Deus não ficou sentado, inerte, só assistindo os anjos caídos não fazerem a sua vontade. O terceiro e último exemplo de Judas é Sodoma e Gomorra, como estas cidades pereceram sob o fogo de enxofre. Judas deu estes exemplos para aqueles falsos mestres e para aqueles que estavam caindo por causa desse ensino enganoso sobre a graça barata. A graça não é barata, a salvação não é barata. Ninguém compra a salvação, nem com todo o ouro e prata do mundo. Deus já comprou a salvação para você. Quando você crê em Deus e é salvo, não precisa pagar nada por isso. Você aceita a salvação pela fé. A fé em Jesus Cristo e na sua morte e ressurreição salva. Mas, como já vimos no livro de Tiago, irmão de Judas, a fé que salva nunca está sozinha. Ela é acompanhada por uma viva e compromissada obediência que a valida. Esta, portanto, era a essência da mensagem dessa pequena carta de Judas. Judas descreveu claramente esses mestres apóstatas, assim como Pedro também foi bem explícito na sua segunda carta, capítulo 2. Judas chamou os mestres apóstatas de rochas submersas. Ele também os chamou de nuvens sem água, impelidas pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Você já ouviu alguma pregação desse tipo? Talvez você tenha sido, assim, uma nuvem sem água ou uma árvore de outono sem fruto. Esses pregadores e falsos mestres são como nuvens sem água, aparentemente cheia de água, mas não derramam nenhuma gota d'água. De um sermão assim você não ouve nada que realmente venha de Deus e que possa matar sua sede, saciar sua fome ou frutificar no seu coração. Judas está dizendo que da pregação desses falsos mestres não se tira nada de bom. Judas também diz que esses falsos mestres são como ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, ou são como árvores de outono sem frutos. Esta é uma metáfora que Jesus, irmão de Judas, usava sempre. O fruto demonstra o estado da fé da pessoa ou da falta de fé. Árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. Sabe, depois ele fez uma outra descrição. Estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Este destino é o mesmo que os anjos caídos tiveram. Foi exatamente assim que Judas descreveu os falsos mestres. Judas também demonstra preocupação com aqueles que foram vítimas dos falsos ensinos. Ele diz que devemos arrebatá-los do fogo, como um graveto que está prestes a ser queimado. Devemos tirar estas pessoas do fogo, cuidando para nós mesmos não sermos queimados. Judas também exortou aqueles que foram salvos do fogo para que se mantivessem verdadeiros na fé. Eu gosto dessa exortação de Judas. Edifiquem, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. E dessa outra exortação eu gosto demais. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Judas finaliza com uma bonita bênção que talvez você já tenha ouvido na sua igreja. Enquanto escreve, Judas deixa bem claro que Deus é poderoso para nos impedir de cair, quer sejam os falsos mestres que nos façam tropeçar ou qualquer outra coisa.
aquele que é poderoso para impedir-os de cair e para apresentá-los diante da sua glória, sem mácula, e com grande alegria ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Muitos dos nossos ouvintes esperaram por esse livro desde que começamos a estudar a Bíblia. Existem várias razões para o livro do Apocalipse, entre todos os 66 livros da Bíblia, ter sido colocado como último livro. Uma das razões é que este é o livro mais difícil de ser entendido. O requisito básico para entender o Apocalipse está nos outros 65 livros da Bíblia. Veremos o porquê daqui a pouco. Outra razão por que este é o último livro da Bíblia é porque existem duas áreas de verdade sobre a qual não entenderíamos nada se não fosse o livro do Apocalipse. A palavra grega Apocalipse significa remover ou retirar o véu. O conceito é o seguinte: existem milhões de coisas por trás do véu, pesado, e você nunca descobriria quais são elas. Deus, portanto, remove o véu, de forma que vejamos o que está por trás dele. Tecnicamente, uma revelação é algo que você só sabe porque Deus tirou o véu. As duas áreas que seriam difíceis de se entender sem uma revelação é a maneira como a Bíblia começa e termina. A Bíblia começa com o livro de Gênesis, que significa começo. O livro de Gênesis tem a ver com o começo de tudo. Deus humilhou Jó, um grande pensador e homem espiritual, com a pergunta: onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me se é que você sabe tanto. Como é que Jó poderia saber? Ele estava lá quando tudo aconteceu? Como Jó ou qualquer outra pessoa poderia saber tanto assim sobre a criação? Ninguém estava lá. Nenhum cientista poderia saber. Para um cientista dar o seu parecer sobre um evento, ele tem que estar no local do evento, observar o fenômeno e fazer experimentos. A partir daí, ele pode tirar conclusões. A questão da criação, como um ato de Deus, foge do alcance de um cientista. Um filósofo pode filosofar a respeito do começo de tudo. Depois de um ano estudando filosofia, o curso foi concluído com a seguinte frase: eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Mas é inteligente pensar sobre isso. O filósofo dá sua opinião sobre a criação, reflete sobre o fenômeno e conclui com a visão agnóstica sobre o assunto. Ninguém sabe nada sobre isso, mas é bom pensar sobre o assunto. Tem uma pessoa que pode falar com propriedade sobre o assunto. Essa pessoa é o profeta que recebeu uma revelação da parte de Deus. Você pode dizer que não existe esse negócio de revelação. É aí que a fé entra. É sua opção crer que a Bíblia é uma revelação de Deus, ou que ela tem a revelação de Deus. Muitos creem que ela é uma revelação de Deus. A palavra revelação envolve todas as maneiras pelas quais um homem pode se comunicar com Deus. A palavra inspiração é um termo que especifica a maneira pela qual Deus se comunica com um homem através da Escritura. Nesse contexto, a Bíblia é tida como sendo uma revelação especial de Deus. Lendo a Bíblia, descobrimos que ela começa com um profeta dizendo: tive uma revelação de Deus. Deus tirou o véu e me mostrou como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos como tudo começou. Se não fosse assim, nós jamais saberíamos. O mesmo se aplica ao fim de todas as coisas. O que vai acontecer? Como podemos conhecer o futuro? Só podemos conhecer o futuro se Deus nos revelar. Por isso a Bíblia termina com um profeta, o apóstolo João. E ele diz: eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, que é o primeiro dia da semana, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta, que dizia: escreve, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. A Bíblia começa com uma revelação de como tudo começou e termina com uma revelação de como tudo vai acabar. Antes de começarmos o estudo deste livro, quero passar uma tarefa para você. A parte mais importante do nosso curso vai começar daqui a pouco.
Depois, quando você terminar o curso conosco, vai começar o seu próprio estudo da Bíblia. Agora pegue uma folha de papel e faça uma coluna. Coloque um título para esta primeira coluna. Escreva: Sinal. Preste atenção no início do livro do Apocalipse. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. A tradição conta que João foi jogado no óleo quente, mas não morreu. Havia rumores de que ele jamais morreria, porque Jesus tinha dito a Pedro: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Por isso dizem que quando cozinharam João no óleo fervendo, e ele não morreu, decidiram colocá-lo na ilha de Patmos até que ele morresse por lá. Alguns dizem que ele ficou lá sozinho, outros que trabalhou nas minas de sal, realizando trabalhos forçados. Não podemos afirmar com certeza porque essas informações baseiam-se na tradição. Mas o que sabemos com certeza é que em algum momento João foi parar na ilha de Patmos como prisioneiro por causa da sua fé. Sabemos disso porque foi o que ele declarou no primeiro capítulo do seu livro. João recebeu uma revelação de Jesus Cristo. Deus tirou o véu e revelou a João alguma coisa. Atente para o detalhe que João não fala revelações no plural, mas no singular. Revelação de Jesus Cristo. Não houve várias revelações, apenas uma. Esta foi uma revelação de Jesus e significava para João algo muito especial. Esta palavra significada está ligada a signos ou sinais. Isso quer dizer que foi transmitida a João através de uma linguagem de sinais. Os judeus pediam sinais. Eles tinham uma linguagem de sinais muito bonita. E no livro do Apocalipse temos uma compreensão melhor dessa linguagem. João sempre escreveu na forma de sinais. Foi assim que ele escreveu seu Evangelho. O livro do Apocalipse é um livro de sinais. Faça uma lista desses sinais na primeira coluna à medida que você lê o Apocalipse. Por exemplo, o cavalo branco, o selo, os 4 seres viventes, o mar de vidro, os 7 candelabros, as 7 taças e todos os outros sinais ou símbolos que você encontrar. Anote. Como nome da segunda coluna, coloque revelação pessoal. Ore pedindo a Deus e ao Espírito Santo que retire o véu. Retire o véu para você e mostre o que todos esses sinais do Apocalipse significam. E então escreva o significado na segunda coluna. Estes símbolos ou sinais são bíblicos e muitos são encontrados em outras passagens da Bíblia. Se você os encontrar em outros livros bíblicos e compreender o significado deles, poderá aplicar o mesmo significado no livro do Apocalipse. Como título da terceira coluna, escreva assim: a palavra. Nesta coluna, faça uma lista das outras referências bíblicas que citam estes símbolos. Uma concordância bíblica será de grande ajuda para você. Existem vários comentários publicados sobre o livro do Apocalipse, escritos por pessoas que acreditam ter recebido do Espírito Santo a interpretação para tais sinais. Na próxima coluna, escreva o significado dos sinais dado por outros comentaristas. Por último, na última coluna, escreva a sua conclusão final. Se você escrever tudo o que encontrar, provavelmente vai acabar com um caderno de umas 150 páginas. Procure se esforçar porque esta tarefa o ajudará a compreender melhor o livro do Apocalipse. Sendo o livro do Apocalipse tão importante, é realmente especial você tirar um momento para estudá-lo. Na verdade, lendo o livro do Apocalipse, você poderá compreender mais sobre esta linguagem de sinais. Esta foi a linguagem usada por Deus para se comunicar com o seu povo e para decodificá-la são necessárias algumas chaves. Numa guerra, o inimigo sempre tem um código de mensagens e mensagens codificadas, que os especialistas tentam decodificar.
Eu sugiro que você estude o livro do Apocalipse como se ele fosse uma mensagem codificada para o povo de Deus. Você vai precisar de algumas chaves para decodificá-la. A primeira chave é o Espírito Santo. Não dá para entender coisas espirituais sem o Espírito Santo. Isso se aplica principalmente ao livro de Apocalipse. A função do Espírito Santo é nos ensinar o que é espiritual. Por ocasião da última ceia, Jesus disse que a função do Espírito Santo nos mostrar o que está por vir. Este livro trata essencialmente do que ainda está por acontecer. Portanto, o Espírito Santo é a primeira chave que abre o código da mensagem do Apocalipse. A chave número 2 é saber que estes símbolos do livro do Apocalipse são todos símbolos bíblicos. Se você fosse um judeu profundo conhecedor do Velho Testamento, todos estes símbolos do Apocalipse não lhe seriam assim tão estranhos. Fica mesmo muito difícil para uma pessoa entender o Apocalipse se ela não estiver familiarizada com a simbologia da Bíblia. Tomemos, por exemplo, o capítulo 4 do Apocalipse. Diz assim: uma porta que se abre para o céu, através da qual você pode ver o céu. Bom, alguém está sentado num trono. Aquele que está sentado no trono, semelhante às pedras jaspe e sardônio. E ao redor do trono, um arco-íris como uma esmeralda. Se você fosse um judeu aprofundado nos conceitos do Velho Testamento, você se lembraria da descrição das vestimentas do sumo sacerdote. Isso no capítulo 28 do livro de Êxodo, usadas no tabernáculo do deserto e depois no templo de Salomão. O sumo sacerdote deveria usar uma estola com 12 pedras bordadas, uma para cada tribo de Israel. A primeira pedra era sardônio e representava a primeira tribo de Israel, a tribo de Ruben. A última pedra representando a 12ª tribo, a tribo de Benjamim, e era jaspe. A 7ª tribo era Judá, e era representada pela pedra esmeralda. Todos esses nomes em hebraico têm um significado. Por exemplo, Ruben significa veja meu filho. Benjamim significa filho da minha mão direita. E Judá significa louvor. Por isso, quando a porta do céu se abriu, na linguagem simbólica foi dito assim, veja meu filho, filho da minha mão direita, louvai-o. Todo judeu aprecia muito esta linguagem de sinais. Bom, no próximo programa vamos continuar. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.